Fala, amadinhos, tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui que eu vou trazer agora vai ser um pouquinho mais polêmico. Eu já abordei esse assunto para membros do canal, mas como falta 2 dias só para fechar o mês, então um pouco de polêmica às vezes ajuda a ter atividade, né? Infelizmente o YouTube é assim, né? Se você não polemiza um pouco, você pode fazer um puta vídeo bem didático que não chega nem a 1000 views. Então você tem que polemizar um pouquinho. Então, como eu já mostrei para membros isso, eu vou usar o mesmo esboço que eu dei uma melhoradinha, alguns detalhes, com algum pouco mais de informação, e vou trazer para vocês aqui uma polêmicazinha em torno de Zorobabel, tá? E já lembrando, quem puder dar um like no vídeo, pode até fazer uma pausa aí, aperta o botãozinho de pausa, dá um like, que atividade e engajamento, pessoal, eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas é só assim que a gente consegue aumentar o alcance do vídeo, porque o algoritmo do YouTube, quanto mais atividade tem, o algoritmo entende que as pessoas estão gostando desse vídeo, então ele recomenda para mais pessoas e, ironicamente, para os próprios inscritos do canal que não são notificados, tá bom? Então quem puder já dar um like aí, ajuda a aumentar a atividade, tá bom? E nós vamos falar agora um pouco desse personagem aqui, Zorobabel. Antes de eu ler aqui o esboço, eu queria só comentar com vocês que eu já tenho um vídeo aqui no canal chamado assim: será que Zorobabel foi o Messias? Que o provável é sim. Toda aquela concepção messiânica que se desenvolve na Babilônia, ela é preenchida em Zorobabel, todas as características de um Messias. Só que aí fica algumas dúvidas no ar, né? Por que a gente tem tão pouca informação de Zorobabel? Por que esse personagem que pode ter sido até o verdadeiro Messias é tão esquecido? A gente não sabe muito dele. Será que teve alteração dos escribas, alguma malandragem, algumas coisas? Então nesse vídeo aqui a gente vai entender que pode ter tido sim, e até o motivo que pode ter tido, que é um motivo um pouquinho polêmico, tá bom? Mas eu sei que vocês gostam de polêmica mesmo, então vamos lá. Primeiro, quem foi Zorobabel? Para quem não conhece a Bíblia, Zorobabel foi um líder israelita mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus exilados que se encontravam no cativeiro babilônico. Um fato histórico ocorrido após 539 a.C., quando o rei Ciro II da Pérsia havia ocupado a Babilônia. A origem do seu nome é incerta. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente vai mostrar para vocês entenderem, tá? Essa questão do Zorobabel. A origem do nome dele é incerta, tá? Talvez venha do acadiano, Zerubabili, semente da Babilônia. No livro de Ageu, Zorobabel é chamado governador de Judá. Ao estabelecer-se na Terra Prometida, ele trabalhou pela reconstrução do Templo de Jerusalém. Todo mundo sabe disso, né? Completando a obra em torno do ano 515 a.C., com muita persistência, tendo enfrentado uma interrupção das atividades durante um período de 16 anos, aproximadamente de 536 a 520 a.C. Sua história é contada principalmente nos livros de Esdra e Neemias, que no cânon hebraico formam um único livro, e nos livros de Ageu e Zacarias ele é mencionado. Ele ainda é mencionado na genealogia de Judá, no livro de 1 Crônicas. O Novo Testamento menciona Abiúde e Rezá como seus filhos. Já a genealogia de Crônicas cita os seguintes nomes como seus descendentes: Mesulão, Hananias, Selomite, Razubá, Oel, Berequias, Razadias e Jusabe, Ezebe. Por que tem essa contradição aqui, pessoal? Por que o Novo Testamento fala de um outro filho, Abiúde e Rezá, e em Crônicas fala de outros nomes? Por que será que isso é uma coisa verdadeira ou uma coisa construída? Então analise aí que a gente vai chegar nesses pontinhos aqui, tá? Lembrando que eu vou dividir o vídeo em 2 partes, tá? Eu vou fazer uma hoje, talvez eu faça outra amanhã. E quem puder já deixa um like aí, tá? Vão dando like, que vai ajudar a aumentar a atividade do canal, tá bom? Vamos lá. Por que existem livros de Esdra e Neemias e não de Zorobabel? Vocês já se perguntaram isso? Por que a história de Zorobabel é tão apagada na Bíblia, se ele foi um personagem de suma importância, né, que até reconstruiu o Templo de Jerusalém? Meio estranho, né? A gente tem pouca informação dele. Inclusive eu lembro de um vídeo que o Sabino fez sobre... Um vídeo não. Aquele debate que o Sabino fez com o professor Ferreirinha no canal Apologética. O professor Sabino menciona a hipótese de Zorobabel ser o servo sofredor. Uma hipótese, tá? Só para deixar claro. E ele menciona, né, que a gente não sabe como ele morreu, a gente não tem muitas informações. Ele é um personagem que ele parece que ele foi um pouco apagado da história dos israelitas, apesar da grande importância dele. Aí fica essa pergunta: por quê? Por que um personagem tão importante, que deveria ter até um livro só dele, contando toda a história dele, é tão apagado? A gente não sabe nem como ele morreu. Nós vamos tentar entender nesse vídeo aqui. Esse textinho em hebraico aqui, pessoal, é o Sanhedrin 38a, tá? Do Talmud. E olha o que ele diz esse textinho aqui, ó. E a mãe de Salatiel concebeu em pé, tá? Alternativamente, Shealtiel é interpretado como significado que Deus, El, solicitou, Nishal.
e a dissolução de seu juramento, por assim dizer, e permitiu que Jeconias gerasse um filho. Na continuação dessa passagem em Crônicas, aqui é o sábio rabino interpretando esses personagens, onde o versículo se refere ao neto de Jeconias, Zorobabel, que em hebraico é Zerubabel, a Guemará interpreta que seu nome ensina que ele foi semeado Nizra, ou seja, concebido na Babilônia, em Babel. E qual era o seu verdadeiro nome? Então, primeiro, Zorobabel, segundo esse sábio aqui, rabínico, esse Sanhedrin, Zorobabel não é um nome próprio. Zorobabel seria um título, ou seja, aquele que foi gerado ou nascido na Babilônia, em Babel, ou seja, foi semeado na Babilônia. Então esse não seria o nome de verdadeiro de Zorobabel, seria só um título. É que nem, por exemplo, Cristo. Cristo não é nome, é só um título. O nome é Jesus. Então seria a mesma coisa. O nome de Zerubabel seria outro. Zerubabel seria só um título porque ele nasceu na Babilônia. E qual seria o seu verdadeiro nome? Olha que curioso, ó, Neemias, filho de Halaquias, era o seu verdadeiro nome. Então, segundo essa fonte aqui de Sanhedrin, esse Zorobabel que nós temos na Bíblia, ele seria o mesmo aqui de Neemias, ó, Neemias 1. Ó, a palavra de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando em Suzã, Fortaleza, etc, etc, etc. Então esse Neemias que nós temos um livro aqui na Bíblia, ele seria o mesmo Zorobabel. Mas como, Ronaldo? Por que mudaram? Como que é possível isso? Vamos analisar mais um pouco. Apesar do livro de Esdra mencionar os dois, tá aqui, ó, Zorobabel e Neemias, mas isso aqui também pode não ser certo, tá? Vamos falar um pouco de Neemias. Neemias chegou a Jerusalém no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Preste atenção nisso daqui, que no outro vídeo a gente vai ver uma série de evidências controversas sobre Zorobabel e Neemias, porque eles estão na mesma época, eles fazem coisas parecidas e um não menciona o outro. Então a gente vai ver essas confusõezinhas aí, tá? Talvez no segundo vídeo. Em 445 a 444, como um forte séquito de que lhe fora fornecido pelo próprio rei, e com carta para todos os pachás das províncias pelas quais passaria, assim como para Saf, o mantenedor das florestas reais, ordenando-os a ajudá-lo. Aí carece de fonte. Embora nem todos os acadêmicos concordem, então não tem um consenso, tá? Só para deixar claro, a respeito do tema, existem evidências, inclusive textuais, tá? Tem evidências, de que Neemias teria sido um eunuco. Então por isso talvez tenha havido essa mudançazinha na história, como se fossem dois personagens diferentes, e Zorobabel acabou caindo no esquecimento, porque se Zorobabel era o próprio Neemias, então ele seria um eunuco. Ele certamente parece ter sido visto como tal nos textos posteriores do judaísmo a Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, que o descreve como eunucos e não como oinocos, que era copeiro. Além disso, ele servia tanto na presença do rei como da rainha, outra evidência, o que aumenta a possibilidade dele ter sido castrado. De acordo com a lei judaica, nenhum cujos testículos tenham sido esmagados ou seu pênis decepado seria admitido na Assembleia do Senhor. Desta maneira, Neemias não poderia entrar em certas partes do templo, o que o seu inimigo Semaías tentou enganá-lo para que fizesse inadvertidamente. Vamos ver essa passagem aqui, ó. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, Neemias, ao meio do templo. Ó, ele está convidando Neemias para ir bem no templo lá de Jerusalém. E fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? O que ele está dizendo aqui? Que se ele entrasse no templo ele iria morrer. Agora, por que ele ia morrer se ele entrasse no templo? Só se ele fosse realmente um eunuco, tá? Conforme a Septuaginta traz. De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sembalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse. Então se ele entrasse no templo ele estaria pecando. Qual pecado Neemias estaria cometendo entrando no templo? Ele não era um judeu? Ele não restaurou os muros de Jerusalém? Não era alguém importante? Então por que seria um pecado para ele entrar no templo? Para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Então esse Simbaías ele faz essa armadilha aqui, que ele não cai, justamente para isso. Essa lei de entrar de eunucos está aqui em Deuteronômio 23. Ó. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor. Então, você notaram que essa passagem aqui de Neemias é estranha?
Por que o outro faz uma armadilha para ele entrar no templo? Por que ele fala que não viveria e por que ele fala que é pecado? Só se realmente ele fosse um eunuco. Tá? Sem filhos que o lembrassem sua posteridade, Neemias orava repetidamente: para o meu bem se lembre, ó meu Deus, de tudo que eu fiz por este povo. As tradições posteriores judaicas relaxaram as proibições deuteronômicas e legaram a posteridade aos eunucos na memória divina. O serviço de Neemias a seu povo e a sua nação, apesar dos preconceitos e da sua condição de inferioridade social e religiosa, fez de fato uma diferença à acomodação, ainda que não a afirmação de uma minoria sexual hostilizada. Aqui o autor fala minoria sexual, pessoal, porque eunuco também é eufemismo para homossexual, tá? Para quem não sabe, na Bíblia, eu já fiz vídeo sobre isso, até porque se um eunuco é alguém castrado, a única forma dele fazer sexo é com outro homem. Então, eu sei que parece um tabu isso, mas é verdade. O próprio Deus, quando ele condena o último rei de Israel, acho que é Conias, se não estou enganado, ele fala assim, ó: e até dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Então aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, que será uma coisa vergonhosa ser um eunuco. Segundo, que aqui nesse castigo a gente vê que era comum o rei da Babilônia, aqueles povos que eles dominavam e levavam como servos, castrar muitos deles, fazerem deles eunucos. Tanto que o próprio Daniel, alguns teólogos acreditam que ele foi eunuco. Fala assim, ó: e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, incluindo Daniel. Então Daniel, se ele foi escolhido pelo chefe dos eunucos, ele também seria um personagem castrado, independente dele ser real ou não, tá bom? A passagem ali do eunucos é essa daqui, ó. Neemias 11, perdão. Ai, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Aqui em hebraico nós temos esse termo aqui, meshká, que é copeiro mesmo, mas a Septuaginta estranhamente traduz aqui, ó, como eunucos, aqui no grego, tá bom? E por fim, a última evidência que eu vou mostrar nesse vídeo, talvez amanhã eu faça uma continuidade para vocês. Eu acho que deu para entender, né? Se Zorobabel fosse o próprio Neemias, eles fizeram essa mudançazinha aí, usando só o título dele, para esconder que talvez esse personagem tão grandioso fosse um eunuco na Babilônia, tá? Agora, a última evidência que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que vai ser bem interessante, é isso daqui, ó. No livro do profeta Zacarias, que é um livro já pós-retorno da Babilônia, ele fala assim, ó. Vamos ler junto. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, lembrando que eu estou mostrando aqui uma evidência da própria Bíblia, tá? Vocês podem abrir, eu não escrevi a Bíblia, vocês podem analisar, opinar, tá bom? Quem quiser refutar também fique à vontade, tá? E já dei like aí no vídeo, pessoal. Vão comentando aí o que vocês acham. Por que essa mudança, tá? Porque o preconceito sexual naquela época era muito forte. Então a gente vai ver aqui uma última evidência para a gente poder tirar as conclusões. E amanhã eu mostro aqui que eu fiz tabelinhas, fiz tudo. Tem um montão de evidências mais que eu posso mostrar depois, tá? Mas essa aqui vai ser a última desse vídeo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, que é o profeta Zacarias. Zacarias também, alguns acham que pode não ser o nome próprio, tá? Mas vamos lá. Toma dos que foram levados cativos, a saber, de Reudai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram da Babilônia. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponha-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Isso aqui é chamado de coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote, tá bom? Esse personagem existiu também. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Renovo, inclusive, é a mesma palavra lá de Isaías 53, tá? Do servo sofredor, tá? Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. O que ele está dizendo aqui nessa coroação simbólica? Que Josué seria ele, um homem chamado Renovo, e que ele edificaria o templo do Senhor. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no meu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Qual é o problema aqui? Eu sei que vocês não perceberam, mas segundo o próprio livro do profeta Zacarias, quem edificou o templo não foi Josué, foi Zorobabel. E o próprio Deus tinha dito isso no capítulo 4. Aqui, ó. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa.
também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ué, então Deus não sabia que ele tinha escolhido Zorobabel para reedificar o templo? Por que aqui no capítulo 6 já vira Josué? Vocês sabem por quê? Segundo alguns críticos textuais, aqui não era Josué, aqui era Zorobabel. Mas os escribas mudaram o nome de Zorobabel para Josué, por uma questão política. Segundo alguns críticos textuais, inclusive a Bíblia de Jerusalém também menciona isso, havia uma questão política na época, e muitos dos sacerdotes da época eles não gostavam de Zorobabel. Então eles mudaram na escritura o nome de Zorobabel e colocaram Josué, mas aqui na verdade essa passagem estaria se referindo ao mesmo personagem, Zorobabel. Então por uma questão política eles mudaram o nome. Agora fica essa pergunta no ar: por que eles mudaram o nome? Por que uma elite de sacerdotes, sei lá, uma elite de Israel, preferia Josué do que Zorobabel? Por que eles queriam que Josué fosse o governador, que Josué fosse o escolhido por Deus em vez de Zorobabel? Será que é porque Zorobabel, nessa hipótese, lembrando que é uma hipótese, ele seria o próprio Neemias, portanto seria eunuco? O que vocês acham? Essa é a primeira parte, tá? Vou encerrar aqui o vídeo. Comentem se vocês acham dessa hipótese, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, engajamento. Deem like aí no vídeo, tá? Aí se tiver bastante like, amanhã eu trago outras evidências, tá? Que esse esboço aqui, ele ficou até um pouco grande. Amanhã eu posso mostrar outras evidências para vocês, provando que os dois personagens podem ser o mesmo e seria um eunuco. E por puro preconceito, tem todas essas alterações aqui na escritura, todas essas malandragenzinhas aqui, para tentar dar a entender que Zorobabel era só uma outra pessoa e boa parte da sua história pode ter sido apagada. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.